Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Eu vou fazer a leitura e meditação do livro do Céu, volume 4, trecho 77, 30 de julho de 1901. O título é Veja o Mundo e como a maioria são cegos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos, uns poucos de vista curta, ou seja, que enxergavam alguma coisa, mas pouco. Apenas um ou outro se notava como o sol no meio das estrelas, de vista agudíssima, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do Verbo humano. Isso aqui a gente viu em outro trecho, não sei se foi na escola, né, em trechos mais para frente, ou se foi algum outro que eu li aqui para trás. Eu não me recordo o trecho, eu nunca recordo, né, o trecho exato, o número, né? Mas Jesus fala no livro do céu que os filhos da divina vontade e quem tem a sua vida centrada nele, em Jesus, né? Guiado por Deus, guiado por Jesus, pelas ações, suas ações são guiadas pela palavra de Deus, né? Então essa pessoa, ela tem vista agudíssima, né? Ela enxerga além das outras pessoas, enxerga coisas que as outras pessoas não veem, mas não no sentido místico que eu falo. Enxergar a verdade, né? Como ela é, a verdade de Deus, né? Como a gente tem que agir, o modo da gente agir. Então ela tem vista agudíssima, tipo assim, uma situação que acontece na vida da pessoa que tem a vista agudíssima que Jesus está falando aqui, ela enxerga ali o que Deus quer que ela veja, da forma como Deus quer que ela veja. Ela vê Deus em todas as situações, né? O que Deus quer tirar para ela daquela situação pode ser uma situação até ruim, né? E aí é o que a gente sempre fala, né? Interpretar as coisas do modo como Deus quer que você veja. Porque a outra pessoa que é cega, ela só vai enxergar naquela situação ruim ali um problema, né? E não a solução, às vezes, das coisas. Por exemplo, para a gente entender ali essa pessoa cega que ele está falando aqui, é quem não tem Deus como centro da sua vida, né? Então, que não enxerga, mesmo que seja uma pessoa religiosa, uma pessoa católica ou de outra religião, que você até acha que segue Deus, né? Mas ela não enxerga as coisas como Deus quer que enxergue. Então, esse conhecimento do livro do céu abre a mente da gente, né? Faz a gente ter essa vista agudíssima, porque a gente vai conhecer Deus
como ele realmente é, porque a igreja, ela muitas vezes não demonstra o que Deus verdadeiramente quer, né? A própria igreja, muitas vezes, ela não tem essa vista aguda de Deus, né? Das coisas que Deus quer que a gente veja. Então, tem uma visão muito limitada do próprio Deus, né? Passa isso pra gente. Então, a gente também fica com essa vista curta, né? Não vê as coisas de um modo maior, né? Numa dimensão maior. Enxerga só o problema como um problema e pronto. E não vê, por exemplo, que muitas vezes as situações que a gente passa é Deus querendo moldar a gente, né? Em determinadas circunstâncias da nossa vida. Então, nem sempre é um problema em si. A gente estava falando, eu ouvi, né, um exemplo de doença, por exemplo. Eu ouvi nas aulas passadas dessa semana que muitas vezes a doença ela vem para regular uma situação ali dentro daquela família de um afeto muitas vezes desordenado, né? Ou a falta de afeto desordenada, né? Por das pessoas, um comportamento dentro da família. É estranho, né, a gente falar dessa forma, porque outras pessoas não entendem isso. Ela entende doença como simplesmente uma coisa muito ruim, que ela pensa que ela não merece aquilo. Mas Deus é que sabe o que é bom para a gente e o que não é. É igual o pai, né? Muitas vezes o castigo que a gente dá para o nosso filho, vamos fazer essa comparação do castigo que Deus manda, vamos dizer assim, que ele permite uma doença, é como se fosse o castigo que a gente dá para os nossos filhos, né? Você vê que ele está indo para o caminho errado e você quer chamar a atenção dele de alguma forma, e o castigo é a melhor maneira, né? Porque faz ele refletir sobre aquilo que ele está fazendo, aquele comportamento que ele está fazendo, que você chama a atenção dele, muitas vezes em palavras, e ele não escuta. Então, o castigo ele serve para a pessoa parar e pensar, não, eu estou fazendo alguma coisa errada e eu não posso continuar assim, senão eu vou receber esse castigo toda vez. Então, ele para pensar, reflete, entende que aquilo é errado e, e não faz mais. Então, na nossa vida, como Deus é o nosso Pai, Ele tem esse direito, né, de nos frear nos nossos atos errados, né? Então, ter essa visão agudíssima da situação faz a gente entender aquele castigo, entre aspas, aquela situação que está acontecendo ali, uma doença ou alguma coisa ruim, ou até uma coisa boa que a gente nem sabe que é uma coisa boa, que a gente nem sabe, que a gente não percebe, né? Tanta coisa boa que Deus tem pra gente. Por exemplo, as pessoas, elas esquecem, né, de quem está mantendo a terra, né? Elas vivem, o sol nasce, o sol se põe e ninguém para pensar em quem está mantendo a terra, que é Deus que está mantendo essa terra desse jeito, é, viva ainda, né? As coisas ainda, por mais que estejam em muita desordem, né? Muita coisa acontecendo de ruim no mundo, mas é tudo permissão de Deus. Mas assim, o que eu estou querendo dizer a gente não para pensar nem nas graças que a gente tem todos os dias que se acostumou com ela. Então, o Filho da Divina Vontade, aquela pessoa que conhece a Deus e está aqui aprendendo cada detalhe do que Deus quer mostrar pra gente, a gente passa a ter uma visão totalmente diferente das outras pessoas. A gente vê coisas que as outras pessoas não vê, porque não enxerga o que Deus está querendo mostrar ali naquela situação, né? Que a gente passa do dia a dia da gente mesmo, tudo que nos acontece é permissão de Deus. Então ele mostra para Luísa aqui que a maioria das pessoas, ele fala, quase todos eram cegos. Cego é aquele que está no escuro total, né? Não enxerga nada, vive a sua vida, passa praticamente sobrevive ali, né? Não vive, sobrevive. E uns de vista curta
e apenas um ou outro que era o sol, aquele de vista agudíssima que tem a vida centrada em Deus. Então, no mundo inteiro, você imagina quantas pessoas estão voltadas para Deus da forma como a gente está fazendo aqui agora, estudando Ele, entendendo a cabeça de Deus, entendendo o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos fazer enxergar. Pouquíssimas pessoas, né? Então a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Que pouca gente consegue pegar aquela situação que você está vivendo ali e ver Deus nela, ver é, o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos ensinar com aquilo, né? Pouquíssima gente. As pessoas entendem, têm a cabeça muito voltada para o humano, né? Então, tem a vista curta, né? Tem a visão curta das coisas, não enxerga de uma maneira global, né? A situação, de uma maneira geral, assim. E tudo tem um lado, que tudo tem um lado bom, né? Que o castigo muitas vezes é o melhor pra gente. Então, é disso que ele está falando aqui. Vamos continuar a ler. Tem só mais um pedacinho, o trecho é bem curto. Jesus, compadecendo-se de toda essa situação, disse a Luísa: Minha filha, como arruinou ao mundo a soberba. Chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade. E a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é também a humildade. Dito isto, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido e acrescentou: Minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. Ele voltou e disse para ela, né? O que arruinou o mundo é a soberba. E que a virtude que mais exalta Deus, que eleva Deus, é a humildade, que eleva a criatura diante de Deus, faz a criatura se mostrar mais bonita perante Deus, é a humildade. E perante os homens também, né? Então, a pessoa que é soberba é aquela pessoa que ela, ela acha que sabe mais que todo mundo, ela se sente acima até do próprio Deus, né? E é bem, assim, humilha outras pessoas porque se acha melhor do que todo mundo, né? Então é bem isso mesmo, é a pessoa que tem aquele sentimento de superioridade acima dos demais, né? Tô até pesquisando aqui o significado de soberba, é isso. A soberba é quem se coloca num plano acima das outras pessoas, se eleva, talvez por entender que tem um conhecimento acima de outras pessoas, tudo que ela sabe é o correto, né? Arrogante, né? Aquela pessoa arrogante, né? Soberba, né? De às vezes até pensar que ela é uma coisa que ela não é, né? Não tem humildade em nada, né? O contrário da humildade é a soberba, né? Tem esse sentimento de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância. Esse é o conceito, né? Por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. É o conceito de soberba aqui, né, no dicionário. Então, assim, a soberba, Jesus está falando aqui no livro do céu, que o que arruinou o mundo foi a soberba, porque a soberba leva a pessoa a humilhar as outras pessoas, a tratar as outras pessoas como se fossem menores do que ela, né? Então, imagina as guerras, por exemplo, a guerra lá do Hitler, que matou tanta gente, né? Matou, assim, de forma muito cruel. É um sentimento de soberba que ele tinha dentro dele, de, de pensar que a raça de que ele derivava, da raça dele, da linhagem dele, né? Era superior aos judeus, né? Aos as pessoas que eram diferentes dele por religião ou por qualquer outro motivo. Eu não sei bem assim explicar qual que é a história direitinho da guerra, né, do Hitler,
Mas eu sei que em linhas gerais foi isso, a questão racial, né, que predominou, né? Então, isso é uma pessoa soberba, se acha melhor do que todo mundo, tem um conhecimento e acha que aquela ideia dele de que ele é superior deixa as outras pessoas num plano abaixo dele, que tem que ser submissas, né, à ideia dele. Então, assim, a pessoa soberba, ela não aceita a ideia de ninguém, né? Ela se acha uma coisa que ela muitas vezes não é, né? Não tem a humildade de reconhecer, por exemplo, que não sabe uma coisa, de mesmo que saiba, muitas vezes a gente tem que se demonstrar humilde. O que é a humildade que Deus nos pede aqui? Diante de saber que a gente perante Deus é nada, então todo conhecimento que eu posso vir a adquirir, Deus que vai me dar, Deus que me deu a inteligência, né? Perante Deus a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente não é nada. Perante nosso semelhante, a gente tem que se demonstrar humilde e ter esse sentimento natural dentro da gente de humildade, de saber que a gente que somos iguais perante Deus. Deus não vai olhar para mim, para um irmão meu e falar: não, esse seu irmão é melhor do que você porque ele é mais inteligente, ele é mais sábio, ele é mais bonito. Não tem isso. Então, beleza, inteligência, nada disso te eleva perante Deus e perante ninguém. Então, uma pessoa que ela é humilde, ela pode ter o dinheiro que ela tiver, que ela não vai humilhar ninguém, ela não vai maltratar ninguém em razão dela ser rica. A humildade não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ser pobre. A gente tem que ser humilde no sentido de ter a consciência de que a gente não é nada sem Deus. A gente tem que ter Deus no nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente quer ser amado, né? Amar o seu próximo como você quer ser amado. Então, humildade é em todas as situações, né? Isso é o que ele está falando aqui, que a humildade eleva Deus, exalta Deus, porque a pessoa humilde, ela reconhece que ela não é nada, que Deus é tudo, e exalta a criatura perante Deus, porque Deus vê aquela criatura como uma pessoa que entendeu o que ele quis dizer, que ela não é nada, eleva a gente perante Deus, né? E eleva a gente perante o nosso próximo, porque a gente não vai humilhar ninguém, a gente não vai ser soberbos em cima de ninguém. Então a gente manter a humildade, mas essa humildade ela não é forçar também, entendeu? Ah, eu tenho que ser humilde, então é uma regra, eu tenho que ser humilde. Não, a gente tem que adquirir essa humildade natural, né? O amor que a gente tem por Deus infunde essa humildade natural na gente, porque a gente tem a consciência de que a gente não é nada. Eu não sou nada. Então, Deus é tudo, né? É isso. Amém, Fiat.